Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Amém? Esse é o segundo, tem que ser segundo o teu evangelho também. Amém? Segundo a tua pregação. A pregação tem que ser essa. Qual é a importância da ressurreição de Jesus Cristo, queridos? A Bíblia diz que Ele é o primogênito, o primeiro a ser ressuscitado, para exatamente garantir a nossa ressurreição, para garantir a nossa vida eterna. Então a importância é muito grande quando nós olhamos, para a palavra ressurreição. A Bíblia diz que Deus, o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, também ressuscitará o nosso corpo mortal. Amém? É algo realmente fascinante, que precisamos pensar não apenas na letra, mas pensar na parte espiritual da letra. Vamos continuar, por favor. Por isso sofro batalhas e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Você quer mais liberada do que a palavra de Deus está hoje? Através das redes sociais, se nós quisermos, Mas nós cristãos e os outros cristãos, estão aí vendo piadinhas, coisinhas que pouco interessam, quando deveriam mandar uma mensagem de salvação. Você recebe muitas mensagens de pessoas que você não conhece. Talvez também não vá conhecer lá no reino da glória. Mas você recebe muitas mensagens de pessoas que você conhece e que você vai vê-las separadas de você. E que você tem a oportunidade de pregar o Evangelho e não prega. Estou falando só para a igreja do Amaro, não, viu? Isso é para a igreja de Cristo. Uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, uma palavra de exortação, como diz a palavra. Devemos exortar todos os homens a crescer na fé. Então a palavra de Deus, ela não está presa. Ela também não pode estar restrita a essas quatro paredes. Ela não pode estar restrita a dízimos e ofertas. Não. Ela é a palavra de Deus. E ela tem que ter livre acesso. Ela tem que ecoar nesse mundo. Queiram ouvir ou não. Quem não quiser ouvir, delete. Mas aqueles que quiserem ouvir, certamente vão ser abençoados. Porque a Bíblia diz que Deus não despede ninguém de mãos vazias, Continua, por favor. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem. Olha, tem muito escolhido que não alcançou a salvação, viu, Terezinha? Olha aí, presta atenção no versículo aí. Muitos escolhidos que não alcançaram a salvação. O Senhor me escolheu, mas o Senhor me escolheu e eu estou hoje numa igreja. Eu estou hoje num grupo de oração. Eu estou hoje no grupo de louvor. Mas eu não estou pronto para a salvação. Que coisa terrível, hein? Paulo está falando que ele está sofrendo. Querido, sabe o que está falando para você e para mim isto? Que tem muitas igrejas e muita gente que não é da família Adonai, que precisa desta salvação que o Senhor nos deu tanto conhecimento e sabedoria para que nós possamos ensinar e levar as pessoas. Porque se nós recebemos e não passamos o que nós recebemos, nós ficamos devedores.
Fiquei pensando que talvez seja por isso que não tem muita gente nova aqui. Que os que tem aqui têm aguentado o fogo do ensinamento e do aprendizado. Porque se muita gente nova vem, você não pode nem ensinar assim. É verdade ou não? Então glória a Deus por isso. E ele diz o seguinte: Paulo sofre por amor dos escolhidos. E você? Você anda por aí e diz: olha, falando, se eu estou indo numa igreja. Nós recebemos, esta semana falei, que recebi de uma pessoa desesperada, pessoa cristã, para responder coisas para ela. É escolhida. Mas e a salvação? Você é o escolhido, escolhida. Tudo bem, mas e a salvação? Talvez esteja implicada a salvação. Sabe por quê, queridos? Eu vou contar para você uma coisa. Porque se não houver prazer na pregação do Evangelho, como você tem o prazer de comer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Entendeu? O Evangelho tem que dar prazer pregar o Evangelho. Porque vidas são salvas. Vidas, elas são preparadas para a ressurreição. E quando isso acontece, nós temos prazer no nosso primeiro homem, que é o ser espiritual. Porque o resto vai se desfazer. É o primeiro e verdadeiro homem, que é o homem espiritual. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Eu creio que muita gente que hoje está preocupado aí em ficar bem de vida, em prosperidade financeira, e seja dessa turma aí que foi escolhido. Ei, igreja, eu não tenho vergonha de falar, nem medo não. Glória a Deus. Muitos aí estão escolhidos, mas eles não serão salvos porque os interesses humanos estão acima do amor à palavra de Deus. E se quer saber, eu ainda digo, dá tempo de correr ainda. Ainda dá tempo de correr. Se alguém quer correr, dá tempo. Porque falaram para Jesus, Senhor, né? Jesus estava pregando uma coisa dessa natureza. E chegam lá, eles olham para aquela multidão, todos querem uma bênção de Jesus. Mas quando Jesus começa a falar de salvação, de mudança, de transformação, glória a Deus, começam a sair as pessoas. E vai outro, e vai outro. Quando olha os discípulos, está só eles ali. E agora? Vamos correr ou não? E Jesus então olha para eles, e Jesus não hesita. Fala para eles assim: vocês não querem ir também? É, queridos, porque tem um compromisso. Entende? E aí um toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? glória a Deus. Para onde nós iremos? Olha, você pode ir para qualquer lugar, mas não tem a palavra de vida eterna, que o importante é a vida eterna. Continua, por favor. Palavra fiel é esta: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Né? Palavra, versículo difícil de entender, né? Como? Como que eu vou morrer com Cristo e vou viver com Ele, né? Porque vai morrer para o homem velho, para a natureza humana. Continua, irmão.
Se sofremos também com Ele, reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Quantas vidas têm sido abençoadas pelo Senhor, depois de prósperas e abençoadas o abandonam, você acha, na sua vida, na sua mente? Centenas de milhares. Centenas de milhares. Continua. Se formos infiéis, Ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Esse é o versículo que eu Glória a Deus. quero chegar aí, que vai ser nosso rema. Amém? Olha, queridos, os homens, eles têm sombra de variações para serem infiéis. Começam sendo fiel a um projeto, a algo, assim como um homem faz um propósito de ser fiel a um casamento, a um relacionamento, a uma mulher, e depois não consegue fazer. Claro que eu sempre digo que nós não conseguimos mandar no coração da outra pessoa, não tem jeito. Coração é terra que ninguém anda, só o Senhor conhece. Né? Eu não estou aqui trazendo essa questão, mas eu estou falando para a gente poder compreender. E assim também, pessoas que não conseguem ser fiéis às coisas de Deus, que se levantam por um tempo, talvez até movidos por algo que os fascina, porque querem um milagre rápido, ou querem um passe de mágica do Senhor para as suas vidas. E se tem uma coisa que o Senhor não é mágico, Ele não é. Ele é Senhor. Amém. Glória a Deus. E Ele mesmo, Jesus falou que desde o princípio Ele sabia aqueles que criam nele e aqueles que não iam crer. E assim também o Senhor conhece hoje. Agora, não é que tem gente que está condenada a não crer. Se aquela pessoa que não tem a facilidade de crer, ela se envolver com as coisas do Senhor, o Senhor faz um grande milagre na vida dela e dele, e a coisa acontece. Por quê? Porque precisamos, queridos. Precisamos. Né? Anote, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um tempo de Copa do Mundo. Quanta gente sai do Brasil para ir lá, naquela distância, ver o Brasil jogar? Eu não sou contra o Brasil, não sou brasileiro. Será que faria isso pela palavra do Senhor? Será que as pessoas pegariam o seu próprio dinheiro e sairia daqui para ir lá na Rússia, pregar o Evangelho? Tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas. Como seria isto? Eu estou trazendo só esse ponto, né? Mas tem muitos outros pontos aí. Então, queridos, muitas pessoas, eu quero que você preste atenção nisso, foram chamadas, mas não conseguiram ser fiéis. E quando nós estamos sendo chamados hoje para um tempo novo, muitos param pelo caminho. E esse povo que para pelo caminho é chamado infiéis. Né? Muitos pararam por quê? Porque se cansam de trabalhar e de dar a sua vida por um ministério chamado A, B, C ou D. E aí, na despertação daquilo que é a vontade do Senhor a respeito de cada um, não consegue cumprir porque fica debaixo de uma ordem ou debaixo de um regimento interno. Eu não sei como você recebe isso, né? Acho que eu gostaria de explicar. Acho que eu vou explicar isso melhor. Eu vou explicar melhor. Vem cá, André. Vou usar o orelha do André aqui. Quero explicar isso para você poder entender. Vamos supor
Ou vamos crer que o André é o escolhido, amém? O André é o escolhido de Deus. Aí o André tem problema, tem defeito igual eu tenho. Igual todo ser humano tem, igual todos nós temos. Mas o Senhor escolheu o André, e eu creio, porque a Bíblia diz que não foi o André que escolheu o Senhor. Foi o Senhor que escolheu o André. Agora, o André vem para um determinado, para servir o Senhor em um determinado lugar. Vamos contar aqui, vamos falar da igreja Adonai, vai? Vem para cá. Aí nós chegamos aqui, nós temos necessidades várias, né? Uma delas, dízimo. E aí sentamos o André naquela cadeira ali, e nós vamos começar a usar a vida do André, ensinar também, mas não deixamos o André fazer aquilo que, para que foi o chamado do Senhor. Porque quando o Senhor chamou ele, escolheu ele para uma determinada tarefa. Todos nós somos assim. Aí o Senhor tem algo novo na vida dele que é diferente de mim, diferente de você, diferente de você. Aí eu pego o André, sento ali na cadeira, senta ali, André. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Debaixo do regimento interno da Igreja Nacional Adonai, qual o pastor Paulinho é presidente. Eu pergunto a você, como é que Deus vai usar esse homem? Jesus, é verdade. Vocês estão entendendo o que é isso? Quando esse homem se cansar de ver o seu ministério fadigado, vai se tornar um infiel. Ei, vocês estão me ouvindo? Aleluia. Porque não consegue se reproduzir espiritualmente. Queridos, eu não quero que aconteça isso no meu ministério. Glória a Deus. Eu não quero. Em nome de Jesus mesmo. Eu não quero que aconteça isso. Porque nunca achei interessante nem engraçado que alguém diz, eu faz 30 anos, 40 anos que eu sou crente. Não acho graça nenhuma nisso. O diabo faz mais que você desde a primeira existência. Ele é crente, ele crê em Deus. Mas é diabo. A Bíblia diz. Ele fala assim, você crê em Deus? Faz bem, porque até os demônios creem e estremecem diante de Deus. Então, queridos, junto com as ferramentas, às vezes eu fico olhando as máquinas, essas feiras de agronegócio, eu fico fascinado. Eu fico fascinado. Por que, pastor, você fica fascinado? Porque eu associo, queridos. Eu fico olhando, se Deus não tivesse dado inteligência para o homem fazer essas máquinas para plantar rápido, colher rápido, o povo estava passando fome. Escutei hoje, numa reportagem, que o Brasil produz, que os Estados Unidos é o país que mais, o país que mais produz fora do Brasil, no agronegócio, 500 milhões de toneladas. O Brasil produz 2 bilhões. Queridos, que notícia mais linda do mundo. Aleluia. Com toda essa crise que nós temos aqui, nós produzimos 4 vezes mais do que os Estados Unidos. Queridos, não é de glória a Deus, não é para dizer que Deus é brasileiro, é sim ou não? Glória a Deus. Agora, você acha que Deus quer que você seja só nessa área abençoado, Brasil? Será que o Senhor não quer que nós alimentemos esse mundo aí com a palavra de Deus? Hein? E olha que eu não sou um expert em nada dessas coisas, hein? Nada. Para mim foi um cutucão que o Senhor me deu de novo. Estão entendendo, queridos? Então nós podemos fazer. Me lembro bem de quando nós tivemos aí aquele momento de transição da outra, né? A gente queria se unir, fazer outras coisas, né? Ah, pastor, é difícil, porque
Muitos, eu tenho esses papéis até hoje lá guardados, viu? Esse aqui um dia que você está guardadinho lá, viu? Que você escreveu lá, viu? Por que você não queria? Vai pensar que eu joguei fora, que eu não joguei não, viu? Eu disse assim, muitas vezes, pastor, porque nós não conseguimos, porque aprendemos tanto. E está fazendo o que com isso? Ele está fazendo com isso que aprendeu. Aí quem se sente pequeno, menor que eu, sou eu, né? Eu ensinei tanto, aprenderam tanto, para quê? Para quê? Queridos, o Senhor, Ele permanece fiel. A promessa dele está em pé. Aleluia. A revolução da tua vida, ou quero dizer, o sobrenatural para a tua vida, está na mão do Senhor. Amém. Basta Aleluia. tomarmos posse desse sobrenatural. Às vezes quando eu conto que as coisas acontecem na minha vida de uma forma tremenda, as pessoas não conseguem acreditar. Porque é assim que eu vivo. Amém. É assim que eu vivo. Então o Senhor, Ele permanece fiel ao teu chamado. Se Ele te chamou, mesmo que você está encruado aí, irmão, irmã, eu estou falando aqui porque nós estamos gravando, você está encruado numa banca, numa igreja, numa cadeira, numa igreja, você está lá precisando de oração, você não tem alegria na sua vida espiritual. Ei, Aleluia. tome uma posição. Oh, glórias. Amém. Tome uma posição. Se o Senhor estivesse contente com tudo que estava acontecendo quando te chamou, não precisaria te chamar. Ele te chamou porque Ele viu em você uma capacidade de expansão, de mudar. Queridos, um empresário não chama um administrador se ele não tem capacidade de inovar na sua empresa. Chama? Não. Ninguém colocaria um superintendente que não entendesse. Assim, o Senhor disse que o reino de Deus é um grande negócio. Glória a Deus. Amém? Amém. Continua, só para terminar o 14 ali. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Esse versículo aí fala de todas as redes sociais e todo o envolvimento dos cristãos com aquilo que não é evangelização. Estão ouvindo? Cutuca teu irmão aí. Glória a Deus. Cutuca teu irmão aí. Mas a minha amiga me mandou um negócio que não é legal, manda um versículo para ela, para ele. Porque senão você está omitindo a palavra de Deus e aquilo que o Senhor chamou para a tua vida. E aí você não vai crescer, vai ficar encruadinho aí. Sabe o que ele falou? Não ande pelo caminho das gentes. Não ande pelo caminho das gentes, dos pecadores, dos gentios. Não ande pelo caminho deles. E hoje está assim de cristão andando pelo caminho das gentes. Queridos, quem quiser gostar do que eu estou falando, gosta. Quem não quiser, não dou a mínima por isso. Mas o Evangelho e a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada, porque é daí que é a fonte de poder, é a fonte de salvação, é a fonte de libertação, é a fonte de todas as bênçãos do Senhor. Pronto. Você já tem coisa aí para você ficar pensando, matutando, sai um pouquinho com raiva do pastor. Depois o Senhor cura. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria só de trazer mais, temos aí, estamos já em cima da hora, mas eu gostaria de lembrar, temos aí Hebreus 2,17, vamos rapidinho ali. Não podemos deixar aqui aquilo que Deus deu sem falar, né? Apesar de que
O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. 2,17 assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, está falando de Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Aí está dizendo o seguinte: o Senhor ele tomou um corpo semelhante ao teu, ao corpo de todos nós, vivendo no mesmo segmento que todos nós vivemos e vivíamos, ou naquele tempo viveu, e hoje temos os sacerdotes e pastores e aqueles que pregam o Evangelho para trazer esta anunciação. Então Jesus viveu, ele foi semelhante aos irmãos, para poder o quê? Para poder o quê? Ser misericordioso e fiel. Então, se o Senhor, se nós estamos pregando para você, ainda que você não seja um cristão, não é? Esteja na condição de infiel, o Senhor tem uma salvação para a tua vida. Glória a Deus. Tem uma mudança para a tua vida, para que você entenda que Ele passou as mesmas coisas que você passou, para poder ser misericordioso. Ou você acha que o Senhor não conhece o seu sofrimento, a sua luta, as suas demandas, as suas necessidades? Claro que conhece. Amém? E Ele veio para expiar o pecado do povo. E aí temos aí 10:23 aí de Hebreus, só para encerrar. Hebreus 10:23. Vamos comigo? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. O Senhor não vai colocar nós numa enrascada de jeito nenhum. Ele vai nos colocar, né, num ponto de bênção, Aleluia. porque é um degrau de glória a outro degrau de glória. Não podemos sentar no degrau e ficar parado aqui, podemos? Então vamos levantar e vamos glorificar a Deus. Pai, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a tua palavra declara que bem-aventurado é o homem que medita na sua lei dia e noite, porque meditando na sua lei vem as revelações, vem a saída para os problemas, vem, Senhor, o suprimento para as nossas necessidades, porque tudo procede de Ti. E nós queremos nessa noite glorificar o Teu nome e exaltar a Ti, na beleza do Teu amor, da Tua santidade. Trabalhe em nossos corações, em nossas vidas, em nosso ser, ó Deus. E ainda que tudo pareça desconforme aquilo que nós queremos ver, mas a Tua palavra declara que tudo é possível para aquele que crê, que a Tua palavra ela se cumpra em nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Amém? Eu recebo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã é aniversário da minha irmã.